Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Direto ao Ponto dessa semana. Hoje comigo na bancada, Cláudio Antonioli, jornalista e proprietário do grupo Santa Cruz News, Diego Singulani, jornalista, André Rubio, jornalista e proprietário do Achei Santa Cruz, e Cibele Martins, jornalista e proprietária da CM Comunicação. Na nossa poltrona vermelha hoje temos um convidado especial, casado com Thaís há 13 anos e pai de 2 filhos. Mário Eduardo Figueira Pegorer tem 47 anos. É técnico em eletrônica pela ETEL, administrador de empresas pela IT de Bauru. Possui MBA em administração e mercado, especialização em empreendedorismo em Boston, nos Estados Unidos. Especialização em famílias empresárias pelo Instituto Adolfo Ibanez, no Chile. Especialização em gerência comercial, também no Chile. Especialização em varejo de baixa renda pela FGV. Marinho, como é conhecido, já atuou como gerente na Marmoaria Nossa Senhora Aparecida. Foi professor universitário na FASC, instrutor de empreendedorismo no Sebrae, sócio da Joveni Calçados, gerente comercial da Girre Group, de Porto Rico, e atualmente diretor da Guacira Alimentos desde 2004. Em entidades, Marinho já foi diretor da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo, vice-presidente da Comasur, presidente da AB Arroz e atualmente é diretor de assuntos internacionais da AB Arroz. Marinho, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu já queria começar com o seguinte: hoje a empresa que você administra possui mais de 180 produtos na lista, exporta para mais de 10 países. Como você configura hoje o nosso comércio e a nossa economia local e regional? Bom, agradeço o convite, é uma honra poder participar do programa aqui. Você, quando levou para mim a ideia do programa, eu falei, pô, bem legal, porque nós vamos poder ouvir pessoas da cidade, né, assuntos locais, isso, não só assuntos, mas como pensamentos locais, que isso é muito importante, né? Às vezes a gente acha que os grandes pensamentos estão fora, mas na verdade estão aqui dentro mesmo e é o que nós precisamos valorizar. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, e é uma honra estar aqui. Bom, voltando à questão da pergunta, em termos de economia local e regional, que seja, né? Nós, Santa Cruz é abençoado, não só pela quantidade de igrejas que tem aqui, né? Mas também é abençoado porque Santa Cruz tem uma grande quantidade de empresas, grandes empresários, né? Desde de grandes empresas até as pequenas empresas, os empresários são muito bons aqui em Santa Cruz. A gente é um destaque não só da região, mas do estado como um todo, né? Eu viajo bastante, tenho oportunidade de conhecer outras cidades e a gente percebe que Santa Cruz ela é muito bem cuidada, né? É uma cidade que se destaca frente a outras cidades do mesmo porte no Brasil todo. E a gente também está num estado que é o principal estado do país, que é São Paulo, né? E que às vezes a gente fala assim, primeiro mundo, mas nós estamos muito perto do primeiro mundo estando em São Paulo. Então, Santa Cruz se destaca porque também tem empresários bons. Eu acredito que foi muito bem administrada nos últimos anos. Os prefeitos e políticos que passaram por aí souberam cuidar bem da cidade, isso é importante. É óbvio que tem alguns problemas econômicos porque nós estamos dentro do Brasil, né? Então, se a gente está dentro do Brasil, a economia como um todo ela é afetada também, mas eu acredito que Santa Cruz ela foi menos afetada. Um dos motivos, talvez, seja a aptidão da cidade pelo setor alimentício, né? Porque entra crise, sai crise, as pessoas, no mínimo, não vão deixar de comer. Elas podem até diminuir um pouco a qualidade ou diminuir um pouco o gasto com comida, mas ela nunca vai deixar de comer.
Então Santa Cruz também tem esse lado aí do alimento, seja alimento básico, seja alimento um pouco mais processado, mas eu acho que, no meu ponto de vista, Santa Cruz tem uma característica bastante positiva que se fortaleceu em cima dos alimentos. E é claro que as indústrias e comércios locais também vão gerar empregos, uma quantidade de emprego muito grande, né? Então precisa de caminhão para transportar, o caminhão vai precisar de oficina mecânica para ser arrumado, vai precisar de autopeças, então a gente vê essa pujança aqui em Santa Cruz, diferenciado de outros lugares. Cláudio Antonioli. Um abraço, me pergunta Marinho, como disse a apresentação do Renan, um abraço mais uma vez aos amigos internautas. Marinho, por muito tempo Santa Cruz foi considerada, ou é considerada, a capital do arroz, e fala, lá tem muitas cerealistas. Só que essas cerealistas deixaram de ser simplesmente, claro, cerealistas e passaram a ser empresas de alimento. Um exemplo, hoje, Guacira Alimentos. Hoje, uma empresa, ela não conseguiria sobreviver sendo só, entre aspas, repito, cerealista, porque não é pequeno ser uma cerealista, mas não conseguiria sobreviver hoje só com arroz? Olha, é muito difícil, né? Eu acho que à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil sobreviver apenas com um produto, né? Nós começamos a diversificação de produtos há basicamente 15 anos atrás, né? Eu lembro que eu visitava os supermercados, e o supermercado, a gente chegava lá, o que você vende? Vendo arroz. Arroz? Nossa, eu já tenho um monte de fornecedor, não vende tanto mais, né? O brasileiro diminuiu o consumo de arroz e feijão? O consumo per capita diminuiu. Então, assim, o que acontecia? Você chegava, era uma decepção, né? Chegar num cliente, o que você vende? Arroz. Não quero. Né? Já tem mais 10 ali me oferecendo arroz. Aquilo lá deixava a gente preocupado, né? Porque é uma dificuldade você encontrar novos clientes, abrir novos mercados, né? E aí você perder a venda, né? Então, voltar sapateiro para casa, como diz na pescaria, né? Só molhar a isca e ir embora, né? Então, o que aconteceu? Ali a gente começou a falar assim, olha, nós não podemos viver de um produto só. Então é a hora da gente começar a pesquisar. Ainda não era uma situação muito preocupante, né? Mas ela iria em algum momento se tornar preocupante, porque a empresa precisa manter crescimento, manter os níveis de produção para ganhar competitividade, para ter preço competitivo e tal. Então, assim, ali nós começamos a imaginar que nós precisaríamos ter mais produtos, né? Então, nessa época, eu já conhecia outros países onde eu via que as empresas não eram empresas de um único produto. Então, ali nós começamos a trabalhar, olha, o que nós vamos fazer e tal, vamos partir para açúcar, para feijão. Qual foi o primeiro, Marinho, depois do... O primeiro produto que nós fizemos foi azeite. E aí, assim, vamos partir para uma commodity, porque arroz é uma commodity. Então, nós vamos partir para uma outra commodity e investir pesado numa outra commodity. Vamos tentar trabalhar um outro mercado que a gente vê uma perspectiva de expansão maior, né? Porque tanto o arroz quanto o feijão, o que você tem? Você tem acomodação dos players do mercado. Então, o arroz e o feijão, por exemplo, ele vai continuar, os consumos são complementares. Se cair o consumo de arroz, cai o de feijão. Se sobe o de arroz, sobe o de feijão. Porque o prato do brasileiro é a combinação arroz com feijão. Em outros países, por exemplo, come arroz com lentilha. Aqui não é o nosso costume, né? A não ser no final do ano. Mas aí, partir para um outro produto onde você tenha o mesmo tipo de dificuldade, que era o seguinte, para eu crescer no arroz, eu tinha que comer o espaço de alguém. O mercado não crescia mais. Então, o tamanho do bolo do mercado de arroz não cresce mais.
a não ser que a gente tenha uma explosão populacional nos próximos anos, que não é o que está se desenhando, né? Ou então que, de repente, nós consigamos fazer uma campanha tão forte, tão profunda, que a gente consiga alterar essa tendência de mudança de hábito do brasileiro. Então, se você pegar, por exemplo, Santa Cruz do Rio Pardo há 15 anos atrás, você não tinha um lanche de hambúrguer, um food truck, você não tinha quase nenhum delivery, né? O que a gente fala hoje, as motos de teleentrega aí chegam a bater um com o outro na rua, né? A noite inteira isso aí está funcionando. Então, o que a gente percebe? É uma mudança de hábito provocado por vários fatores, né? São fatores socioculturais, na verdade. Então, essa mudança de hábito, ela prejudica o consumo de arroz como um todo. Então, assim, o bolo não cresce. Então, o que você tem ali? Uma divisão das fatias. Então, ora a fatia aumenta para um, diminui para outro, e esse quebra-cabeça, ele vai continuar acontecendo. Então, você não tem um mercado de crescimento. O que é bom você atuar? Você atuar no mercado onde você tem uma expansão forte. Que aí as empresas, pode surgir 1, 2, 3, 4, 5 empresas, todas elas vão ganhar espaço. Todas elas vão crescer, porque o bolo está crescendo. Então, no segmento de arroz hoje, o bolo não cresce mais. O que existe? Uma acomodação dos players e algumas iniciativas que você tem que ter de algumas mudanças, né? Então, nós vamos ter novas mudanças para frente. Os próximos 10 anos, daqui 10 anos nós vamos sentar aqui, vamos conversar de novo, nós vamos ver muita coisa diferente acontecendo, né? Marinho, hoje como é ser empresário e empresa no nosso país? E já aproveitando nesse mesmo assunto, já temos aí um ano, né? Um ano de governo Bolsonaro. O que mudou? Mudou algo? Você tem uma expectativa boa para os próximos anos? O que você pode falar para a gente? Olha, ser empresário no Brasil é padecer no paraíso, né? Então, a gente, como todo mundo diz, o Brasil sempre será o país do futuro, mas o futuro nunca chega, né? Olha, o grande problema do Brasil é o excesso de burocracia, do ponto de vista do empresário. Então, assim, a gente tem uma malha de burocracia que acaba com as empresas, né? A carga tributária, ela é grande, mas ela não é uma carga tributária para a empresa. Empresa não paga tributo. O único tributo que a empresa paga chama-se imposto de renda. Se ganhou, paga. Se não ganhou, não paga. O resto, a empresa só recolhe. Quem paga imposto no Brasil somos nós, consumidores. Eu, pessoa física, vocês, pessoas físicas, são vocês que pagam imposto. Nós, né? Não nós. Então, na hora que nós vamos comprar o arroz, tem um imposto embutido ali. Qual o imposto que está ali? O imposto do INSS do funcionário, da mão de obra, o fundo de garantia, os direitos trabalhistas, o ICMS, o PIS e COFINS, o tributo sobre o óleo diesel que vai ser transportado. Então, assim, o brasileiro precisa acordar para esse conceito, né? Para não confundir que, não, a empresa está pagando muito imposto. Não. Qual é o problema da empresa? A empresa tem que administrar esses impostos para depois recolher numa guia e, em tese, a empresa tem que repassar para o consumidor final os impostos. Quem não repassa está tirando do próprio bolso. Então, assim, a grande dificuldade que nós temos hoje é administrar tudo isso, né? Então, os burocratas de plantão vão inventando cada vez mais subterfúgios, regras, elas não são claras, né? O sistema tributário no Brasil, eu não posso dizer que ele é perfeito, mas ele funcionaria muito bem. É débito e crédito, acabou, ótimo. Elimina o que vem depois da vírgula. Então, a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil, que é o seguinte, ó.
O empresário é um cara que você tem que impor limites, porque senão ele ultrapassa o que tiver pela frente. O empresário tem esse instinto, eu não diria a palavra mais certa para usar, não sei qual é, mas selvagem. É de encarar mesmo, de fazer, de passar por cima de tudo. Então, o que você precisa? Impor limites ao empresário. Regras, certo? Então, é o tal da plaquinha não pise na grama. Porque se ele não tiver lá, ele vai pisar, depois ele vai falar, não, mas não tinha plaquinha. Empresário é assim, empreendedor é assim. É o instinto, né? Então, você tem que pôr regras. Aí você tem o empresário, que é aquele cara que busca rentabilizar o negócio dele, busca puxar uma vantagem para ele. Do outro lado, você tem um político que é uma folha de papel em branco. O político é um cara que não é ofensa, mas é um cara generalista. Ele não entende de nada. O político, de uma maneira geral, ele não entende de nada, a não ser que ele tenha uma formação. Ele entende de lei porque ele é advogado, entende de tributo porque é contador, ele entende de medicina porque é formado em médico, mas tudo bem. Saiu dessa área, ele é um generalista. Aí ele tem que ter umas pessoas em quais ele confia. Se ele confiar, não é confiar por ajudar em campanha, não. É uma pessoa que ele tem que seguir, né? Se ele confiar no empresário que tem segundas intenções, o que o empresário vai falar para ele? É o seguinte, faz essa lei aqui, porque essa lei aqui vai ajudar. No fundo, a lei prejudica. Então, as mudanças tributárias foram tão grandes e tão mal feitas no Brasil que virou essa coxa de retalhos que a gente está vendo hoje. Então, quando a gente fala em reforma tributária, né, ninguém está falando de diminuir imposto. Ninguém. O que está falando? Em como nós vamos fazer a divisão do bolo. A briga está por aí. Então, a grande reforma tributária que tem para fazer é eliminar o que vem depois da vírgula. A regra é básica, né? Não sei se vocês sabem, assim, mas em tese, ICMS é débito e crédito, PIS e COFINS, débito e crédito. Se essa regra funcionar para todo mundo, sem subsídios, sem proteção para setor A, B ou C, elimina 90% dos problemas que nós temos dentro das empresas. Porque hoje, como diz o Pedro Malan, né, no Brasil até o passado é duvidoso. Você não sabe. Outro dia eu falei para uma senadora lá, Ana Amélia, inclusive, falei, fui numa reunião lá em Brasília, e falando sobre tributos e tal, e a gente fala muito de insegurança jurídica no Brasil. Eu falei para ela assim, nós temos insegurança tributária, porque você só sabe se você está certo ou errado depois que passou 5 anos numa escrituração fiscal, que é o tempo que caduca o documento. Porque até lá você está arriscado. Nós fomos autuados agora esse ano porque nós pagamos imposto. Nós fizemos uma operação, pagamos os impostos, fomos autuados. Porque nós pagamos. Mas se eu não tivesse pago, ia ser autuado também. Né? Marinho, eu preciso chamar o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Rapaz.
No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. Estamos de volta ao Direto ao Ponto dessa semana, entrevistando hoje o empresário e diretor da Guacira Alimentos, Mário Pegorelli. E eu já começo o segundo bloco, passando a bola para o jornalista Diego Singolani. Tudo bem, Marinho? Tudo Seja bem? bem-vindo. Eu quero aproveitar a sua experiência e vivência internacional para propor a você uma análise conjuntural. Assim. Uma das faces mais perversas da crise econômica é a desindustrialização. Até porque para reverter esse processo demora muito tempo e parece que o Brasil está enfrentando esse problema. Como é que você situa o nosso país com os seus concorrentes, principalmente os emergentes? Falou-se muito dos BRICS alguns anos atrás. Como é que a crise econômica, esse processo de desindustrialização, situa o Brasil em comparação com os principais concorrentes, com os países emergentes? Isso no geral e também especificamente no setor que você atua. Olha, o grande problema do Brasil, a desindustrialização do Brasil, ela já vem ocorrendo há bastante tempo, né? Então, o que está faltando sob o meu ponto de vista? Primeiro, investimento em máquinas, em novas indústrias, ela deveria existir uma isenção de alguns tributos. Então, por exemplo, se eu for comprar uma máquina para substituir uma máquina antiga, alguma coisa assim, eu deveria comprar essa máquina com isenção de ICMS, ou PIS e COFINS, ou IPI, por exemplo. Por quê? Para essa máquina tornar mais econômica para mim, para eu poder fazer o investimento e aumentar a minha produtividade. Então, assim, o que um país precisa para poder crescer? Um país precisa aumentar a sua produtividade. Então, é assim, eu sou um funcionário que produzo 1000 peças por mês. Se daqui 2 ou 3 anos eu estiver produzindo as mesmas 1000 peças por mês, eu não tenho aumento de produtividade. Se eu tiver aumento de salário nesse período, o que existe? Aumento de custo. Então, se eu aumentei o custo, e os outros países não tiveram aumento de custo, eles podem até ter aumentado o salário. Mas se eles estão produzindo, o trabalhador, ao invés de produzir 1000 peças, estão produzindo 1100, ele teve 10% de ganho de produtividade. Então, ele pode ter 10% de aumento de salário, que a peça vai continuar no mesmo preço. Isso é competitividade, isso é produtividade. Então, como é que nós temos produtividade? O ser humano tem um limite. Ele não vai, se o cara produz 1000 peças por mês, por dia, ele não vai produzir 2000, 3000, não é isso, né? Porque não estamos falando aqui de gente, de vagabundo, de cara que não trabalha, mão de obra ruim, não é isso. O ser humano existe um limite, está limitado à sua performance física. Como é que você ganha produtividade? Investindo em máquinas que vão produzir mais e que requer, por exemplo, ao invés de um trabalho braçal, um trabalho mental. Então você tem um ganho de produtividade com a mesma pessoa ou com o mesmo funcionário. Então, de repente, uma máquina substitui um funcionário que ele vai, ao invés de fazer 1000, ele vai fazer 10.000. Aí você fala assim, mas e o que você vai fazer com esse funcionário? Ó, esse funcionário que não sabe fazer outra coisa, ou ele vai ser colocado em algum outro setor que requer essa mão de obra, ou ele tem que se especializar.
Do mesmo jeito que o país tem que melhorar, a produtividade tem que aumentar, as pessoas também têm que evoluir. E aí vem uma série de discussões, né? Quem vai dar condição para ela? Né? Então, aí é uma outra discussão que cai no... Marinho, o Brasil está atrás desses principais concorrentes, de África do Sul, China, Rússia... Olha, a África Índia. do Sul eu não tenho muito conhecimento, né? A Índia é um país que sobra mão de obra. A Índia não é um país assim de grande produtividade. A Índia tem mais problemas do que a gente. É um país muito populoso, uma pobreza extrema, né? Eu acho que dentro dos BRICS, principalmente, se destaca muito a China. A Rússia também não. Mas acho que a China é um player que ela está com uma visão definida, ela tem uma política clara, definida, para onde ela quer ir e o que ela quer fazer. Tanto é que a gente está vendo a guerra comercial Estados Unidos-China hoje, porque está incomodando os Estados Unidos, né? A China tem esse programa de incentivo à industrialização. Há 20 anos atrás, assim, você falava de um produto chinês, você falava, ia, porcaria, para usar uma vez só. Hoje não. A China evoluiu. Eu já vi em feiras, por exemplo, o chinês chegava num stand de um alemão, por exemplo, você não quer dar uma entrevista? Como é que funciona a tua máquina? E o cara, achando que estava dando entrevista para uma... Estava entregando ouro. Estava entregando ouro. Os caras estão ligados no mundo, entendeu? Então, assim, eles precisam crescer e eles entenderam que eles precisam crescer atraindo o pobre do campo, trazendo para o setor industrial. Existem problemas, questões ambientais, que é uma das coisas que os Estados Unidos está brigando, de patentes com a China e tal, mas são problemas que eles vão aparecendo e vão sendo resolvidos, né? O principal é você definir uma política industrial, né? Nós vamos fazer uma política industrial para melhorar a produtividade? Eu lembro aqui no setor de arroz, por exemplo, antigamente nós, para empacotar o arroz, o saquinho vinha pronto para nós. Você tirava o saquinho, primeiro você tinha que bater a boca do saquinho para não enroscar. Então batia tudo, tal. Aí colocava do lado do operador da máquina. O operador tirava um saquinho, enfiava num silo lá que tinha um sistema de bater o arroz caía no saquinho, aí passava numa outra esteira, tinha um outro cara para ficar acomodando, para poder colar. Então, assim, numa linha do arroz tinha 5 caras. Hoje, a máquina faz tudo isso sozinha. Quando perdeu o gancho, só mais uma, tem a ver com a China. Em algum momento ali dos anos 2000, Marinho, o Brasil ele estava conseguindo crescer quase que no mesmo patamar da China em relação ao PIB. Por que e quando a gente acabou ficando para trás? A China segue pujante, crescendo 2 dígitos por ano de PIB, e o Brasil, que em algum momento chegou-se a equiparar ao crescimento chinês, ficou para trás. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a minha opinião é exatamente, falta uma política industrial definida, né? Uma política industrial sem protecionismo. O protecionismo tem que ser uma coisa muito bem estudada. É o que aconteceu com a informática, acho que, se eu não me engano, foi no governo Collor que abriu o setor de informática do Brasil. Até então, nós estávamos assim, totalmente leigos com relação à informática. Foi quando abriu o setor de informática que veio a tecnologia. Então, eu sou adepto de um liberalismo. Eu eu penso, né, na minha opinião, nós temos que ser liberal ao máximo possível, porque assim nós vamos nós vamos desenvolver as nossas aptidões, no que nós somos bons. Então, assim, voltando à questão, uma das coisas que nós ficamos para trás foi uma economia fechada, né, muito protecionismo, e depois os governos que vieram aí após a Constituição de 88, nós tivemos uma Constituição muito social. Não que não seja importante, é importante, mas tem que fazer conta, né?
eu vou dar direitos para todo mundo, mas e daí? Quem que vai pagar? Vamos dar para todo mundo os direitos. Agora vamos sentar aqui e vamos saber quem que vai pagar essa conta. Porque no fundo, quem paga a conta, volta lá atrás de novo. Somos nós, pessoas físicas. Nós é que estamos pagando essa conta. Aí você falta uma política industrial. Depois você tem um governo que gasta muito e mal. O Brasil não tem falta de dinheiro. O que falta no Brasil é gastar bem o dinheiro que tem. Focar. Eu ia falar isso, não falta corrupção nessa sua lista? Exatamente. Gasta mal, né? Quando a gente fala gasta mal, a corrupção está incluída aí. É muita corrupção. Demais. Marinho, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. A minha questão é a seguinte, você falou aí sobre a Índia, que é um país que tem muita mão de obra, e historicamente os países asiáticos, a China, por exemplo, acho que é um sinônimo de mão de obra barata. A gente viu aí a indústria chinesa que praticamente a gente tinha uma cidade que era calçadista, um setor muito forte em Santa Cruz no passado, e isso acabou definhando, ficaram pouquíssimos produtores. Como competir com essa mão de obra barata ou fácil, com as diferenças de tributos, com esse pessoal de fora, por exemplo, China no caso? Então, olha, volta um pouco na questão da complexidade da burocracia brasileira, né? Então, as coisas no Brasil são muito caras, porque você tem uma carga tributária muito forte, muito complexa, você não tem incentivo à industrialização, como a gente disse, então você vai pagar uma máquina, você vai comprar uma máquina para melhorar a tua produtividade. Você paga lá 20%, 25% de IPI, você paga 10% de PIS e COFINS, você paga 20%, 25% de ICMS e deve ter algumas coisas por meio lá. Então metade da máquina que você compra para melhorar a tua produtividade são impostos. Então, fora o INSS, que está envolvido, ISS, tudo que vem por aí. Então, metade da máquina que você compra é imposto. Então, o poder de compra do brasileiro vai ficando reduzido. Aí, o que quer dizer também aumento de produtividade? Quer dizer aumento de poder de compra. Se você aumenta a produtividade, cai os custos. Se cai os custos, o trabalhador tem mais poder de compra. Então, eu ganho R$1.000, o negócio custa 100, eu compro 10. Se ele passa a custar 90, eu passo a comprar 11, 12. Então, o que acontece? Nós precisamos ter ganhos de produtividade, nós precisamos ter ganhos reais de poder de compra. O grande problema que nós temos hoje é a falta de poder de compra. Então, vou dar um exemplo assim, muito clássico, é fácil da gente entender. Então, quando a gente vai fazer uma comparação entre países, você tira a moeda, só fica com o valor absoluto. Então, um salário, por exemplo, na Europa é 1.100 euros, 1.200 euros, salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, acho que está em R$1.000 por aí, tá? Eu tive recentemente na Itália, então você para num posto de gasolina na Itália, pede um expresso, custa €1. Então vamos lá, um trabalhador com um salário mínimo por mês, ele compra 1.200 cafés. Um café, estou dando exemplo de um café. Um trabalhador aqui no Brasil, sair daqui, foi para São Paulo, ele vai parar aí em qualquer posto de gasolina, vai pagar R$6 no expresso. Não vamos discutir qualidade, mas tudo bem. R$6, tá? Com R$1.000 dividido por 6, você vai tomar quanto? 150 cafés. 150 para 1.200, qual o poder de compra de um salário na Europa? Entendeu? Isso nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais desenvolvidos, nós precisamos de poder de compra. Aí, mas e o café? Por que a Itália é mais barato? O café sai daqui, vai para lá, torra com uma mão de obra mais cara. Só que o que acontece? A tributação, embora lá seja uma carga tributária alta, mas não tem a complexidade que tem aqui, né? É um estilo diferente, nós precisamos copiar as coisas que são boas. Nós não podemos copiar, aí nós vamos entrar até num tema, não podemos copiar a Venezuela, Cuba, essas coisas não funcionam. Vamos copiar os modelos que funcionam, entendeu? Então, a grande questão é o seguinte, aumento de produtividade é aumento de renda, com ganho real de poder de compra. Uma vez eu estava tomando um café lá com o pessoal nosso lá,
E o pessoal falando de aumento de salário, quanto vocês ganhavam 10 anos atrás? Falaram o valor lá, quanto vocês ganham hoje? Aumentou bastante. Quanto você comprava 10 anos atrás, quanto você compra hoje? Realmente nós estamos comprando menos. Ou seja, você tem aumentos nominais, mas você tem perda de poder de compra. O que nós precisamos não é aumentar o salário mínimo todo mês, nós precisamos diminuir os preços das coisas. Os Estados Unidos faz 10 anos que não aumenta o salário mínimo. Marinho, eu preciso te interromper de novo para a gente ir para o intervalo comercial, a gente volta já. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o empresário e diretor da Guacira Alimentos, Marinho Pegoré. Marinho, eu queria entrar num assunto mais municipal. Hoje Santa Cruz possui 7 cerealistas, 7 empresas do ramo alimentício que atuam com arroz e feijão, e existe uma associação municipal, que é a ABASC, né, Associação de Beneficiadoras de Arroz de Santa Cruz. E a Guacira é uma das que não participa. E eu queria saber o motivo, obviamente, e queria saber também um interesse que eu acho que é de todo mundo. Qual a relação hoje entre vocês, que ao mesmo tempo são concorrentes, ao mesmo tempo moram na mesma cidade? Como que é isso no dia a dia? Olha, o tema da associação, por exemplo, né, a associação nós participamos vários anos da associação, né, e em algum momento houve uma ruptura da nossa parte, porque a associação, ela, embora pequena, ela não foi usada, sob o ponto de vista nosso, da maneira correta, né? Então ela foi beneficiada algumas empresas em detrimento de outras. E o conceito básico de uma associação é você defender interesses comuns, né? Mesmo que algum interesse comum seja contrário a um ou outro, mas é o interesse comum. O mínimo que tem que existir é que a associação leve ao conhecimento de todo mundo aquilo que está sendo discutido e trabalhado. Ou seja, transparência, né? Então, em algum momento, nós achamos que isso aí não existiu, né? Foi feito algumas atitudes, foram tomadas algumas atitudes que nos prejudicou. Então nós não achamos mais conveniente continuar participando da associação. Aí nós saímos. Com relação à relação, existe uma relação de concorrência, o mercado é competitivo, todo mundo concorre entre si, né? Mas existe pelo menos a tentativa muito grande de respeito, né, entre as empresas, porque quer queira ou quer não, todas têm um interesse comum que em algum momento passa a ter que ser discutido entre elas. Ô Marinho, alguma coisa, por exemplo, a Guacira lançou um produto X, aí aconteceu isso, alguma foi lá e também lançou aquele mesmo produto da mesma linha, acontece isso? Como que... Não, acontece, né? Isso é natural, né? Eu sempre falo o seguinte, ó, eu quero ser o primeiro, né? Então depois se tiver outro que vem, faz e tal, um produto igual, porque no mundo nada se cria, tudo se transforma e se copia. Então as coisas são assim. Eu se eu lançar um produto,
amanhã ou depois tem alguém que vai lá e copia e tal, vou ficar bravo, não sei o quê, faz parte do mercado, né? Eu tenho que tentar andar na frente. Eu acho que a minha visão é essa, vamos dar um passo para frente, né? Então, quem quiser copiar, que copie, né? E é até bom pro ego, né? Está sendo copiado porque achar que é bom, né? Então, assim, tudo que a gente faz lá dentro da empresa, que a gente cria em termos de produtos novos, desenvolver novos mercados, olha, isso faz parte de uma evolução, né? A gente estuda, vai visitar outros mercados, conhece, olha as tendências, vamos ver para onde está indo, encaixa dentro da nossa filosofia de produto, encaixa dentro da nossa logística, encaixa dentro do nosso negócio, dá para nós trabalhar, tem perspectiva, vamos fazer. E depois que venham outros, que vai fazer, eu não tenho ciúme disso aí, não. Marinho, ainda em cima de Santa Cruz do Rio Pardo, já como o Renan disse, tem 2 questionamentos em relação à cidade. Primeiro, na sua primeira resposta, eu notei a sua paixão pela cidade que você vive hoje, que é Santa Cruz, e muitas vezes a gente está viajando, as pessoas perguntam, pelo fato de ser uma cidade pequena, onde é Santa Cruz do Rio Pardo? Muitas pessoas respondem final da Castelo, perto de Bauru. Eu não, eu prefiro enaltecer. Eu falo, por exemplo, provavelmente seu cachorro come a ração de lá, provavelmente no seu churrasco você come o pão de alho de lá. E esses dias em São Paulo eu respondi para uma pessoa que provavelmente o arroz que você come é empacotado de lá. Eu exagerei? E a segunda, já até pelo tempo, a gente percebe também que principalmente as grandes empresas em Santa Cruz, agora falando no ramo de publicidade, quando a maioria que somos vendedores também, a gente vai vender nas grandes empresas, a gente ouve muito, eu não tenho interesse, eu não vendo em Santa Cruz, só que você vai no mercado e o produto está lá no mercado. Infelizmente para a gente, a Guacira pensa direito, já que eu vejo muito marketing da Guacira também em Santa Cruz. Por que a Guacira também investe no marketing em Santa Cruz? Bom, com relação a comer o arroz, realmente você tem razão, porque praticamente 25% a 30% do arroz consumido no estado de São Paulo, ele ou saiu daqui de Santa Cruz ou é comercializado por alguma empresa de Santa Cruz. Eu falo que ou é comercializado, porque no caso nosso, por exemplo, nós temos uma indústria lá em Uruguaiana, então o arroz nosso, uma parte do arroz é empacotado lá, levado diretamente para São Paulo, mas é uma empresa de Santa Cruz, né? E basicamente hoje acho que 25% a 30% do arroz consumido no estado ele é de empresas santacruzenses. Não exagerei. Não exagerou, é isso aí, né? Então tá correto. Na questão do mercado, olha, a gente valoriza aqui as iniciativas, eu acho que é muito bom você... primeiro é bom incentivar. E eu acho que é muito melhor ter recursos para incentivar, sabe? Então, assim, as iniciativas locais, eu acho que é muito interessante, porque hoje o Santa Cruz News está aqui em Santa Cruz, amanhã está em Ourinhos, Bauru, e nós temos que incentivar essas coisas locais para que elas floresçam, né? Eu acho que ninguém nasceu grande, ninguém nasceu líder de mercado. Todo mundo nasceu de alguma semente que foi plantada. E precisa incentivar, né? Pequenas iniciativas vão gerar grandes negócios, né? Então, se você analisar a história de todo mundo, de todas as empresas grandes aqui de Santa Cruz, vai olhar a história para eles, para você ver onde todo mundo começou, né? Então, assim, o mercado local aqui, ele é um mercado limitado em, acho que 48 mil habitantes que nós temos, certo? Se eu for pegar lá, olhar o tanto que eu invisto aqui em Santa Cruz com relação à demanda de mercado, é muito mais do que a gente poderia, né? De uma maneira racional. Mas como nós estamos aqui, a gente precisa valorizar os produtos da terra, nós precisamos fazer com que as pessoas se apaixonem pelos nossos produtos e vendam lá fora, do mesmo jeito que você fez. Você come o pão de alho, você come a ração do teu cachorro daqui. Valorizar essas coisas aí, porque é muito bom, né? É uma propaganda. Nós investimos na propaganda aqui dentro, você foi fazer lá fora, dentro de outra cidade, né? Então isso é muito importante, isso é muito legal, né? Outro dia, por exemplo, tem gente que vai ali naquele
cara do porco lá de Jaú, lá um cara que faz um porco frito lá em Jaú lá. Todo mundo passa lá, bate foto do azeite nosso na mesa e manda para mim. Tá? Então, o cara chega lá, um cara de Santa Cruz, esse azeite é da minha cidade. E valoriza, tudo isso aí eu acho que é importante. É gostoso. Gente que ama a cidade, quando você vê um produto. Exato. Você citou Uruguaiana, eu queria que você explicasse um pouco dessa relação que todos praticamente aqui de Santa Cruz, né, cerealistas, têm ou iniciou, parece que com vocês, como que se deu isso? A Guacira também está em Dourados, é isso? Isso, né? Vocês vislumbram crescimento para algum estado? Onde hoje você acha que tem mais potencial para crescer mais? Qual que é o estado que a Guacira está melhor alocado hoje? Como que você fala? O primeiro passo que nós demos é assim... nós fomos para a Uruguaiana porque é um local de origem de mercadoria, né? Então tem um conceito econômico, de economia, quem estudou economia vai saber. Na economia você aprende lá, aonde você posiciona uma empresa, ou onde tem a matéria-prima, ou onde tem o consumo, né? Então Santa Cruz desenvolveu com arroz porque aí é o terceiro ponto, que ela estava no entroncamento logístico. Então você tinha arroz que vinha do Mato Grosso, que chegava aqui para ser beneficiado para São Paulo, depois em algum momento começou a entrar o arroz gaúcho, que vinha através das linhas ferroviárias, que tinha um custo bastante acessível de frete, então chegava aqui, era processado e vendia para o resto do estado. Então, dos 3 pontos da teoria econômica, então, ou você está na origem da matéria-prima, que é a Uruguaiana, ou você está dentro do mercado consumidor, ou você está no entroncamento. Aos poucos, esse entroncamento aqui foi ficando um pouco mais caro. Aí nós resolvemos, lá em 2003, 2004, mudar para a origem da matéria-prima. Então, nós fomos lá para a Uruguaiana, porque lá existiam poucas indústrias e é o maior município produtor de arroz do Rio Grande do Sul. Tá? Então a matéria-prima lá era abundante, os produtores tinham uma certa dificuldade para depositar o arroz, para comercialização. Aí nós fomos lá, montamos um secador, nós já comprávamos arroz lá, né? Ao longo dos anos, já fazia 15, 20 anos que comprava arroz lá. E aí resolvemos montar uma unidade lá. Então a gente já tira a casca lá, tudo, ou já beneficia, manda direto para São Paulo, que aí tem vantagens logísticas também, né? Então, a Uruguaiana foi isso. O Mato Grosso do Sul foi uma oportunidade que apareceu, nós começamos a trabalhar lá, mas lá é mercado, né? Então lá é um mercado novo que a gente... Surgiu uma oportunidade, foi oferecida uma empresa para nós e nós resolvemos nos instalar no estado do Mato Grosso do Sul. Em termos de comercialização, a Guacira hoje comercializa em Mato Grosso do Sul, São Paulo, um pouquinho de Minas Gerais e também exportação, que é o mercado que a gente está desenvolvendo, é um trabalho de longo prazo e tal. Marinho, a que você atribui esse crescimento da indústria PET e especificamente de ração? O Claudinho falou sobre a questão do seu cachorro, do seu gato comer um produto santacruzense. A gente tem um boom aí começou com a Special Dog, hoje temos várias na região e crescendo, um mercado que não para de crescer em momentos que outros setores não cresciam, o setor PET de ração crescendo. A que você atribui esse crescimento? Antes de você responder a pergunta do André, eu preciso chamar o intervalo comercial, a gente volta já. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, yeah, yeah.
Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza, Certeza. rapaz. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje entrevistando o empresário e diretor da Guacira Alimentos, Mário Pegorer. Marinho, no último bloco o André Rubio tinha feito uma pergunta, já pode responder direto. Bom, a questão do mercado pet é um mercado que cresceu muito, ele surgiu, né? Ele surgiu, era um mercado muito pequeno e foi crescendo. Essa é uma tendência mundial, inclusive, né? Eu não tenho muito conhecimento dos números como um todo, né? Mas ele cresceu muito mesmo, o mercado pet em geral, né? A gente até brinca que a ração de cachorro tirou o consumo de arroz, porque antigamente, uns 20, 30 anos atrás, o cachorro comia aquilo que sobrava da comida de casa. Fazia um pouquinho a mais, né? Vamos fazer um pouco a mais porque tem um cachorro. Então, aquela história que nem cachorro come, né? Porque não sobra. Então, a mudança de hábito que acabou trazendo esse novo mercado. Então, é um mercado que acredito que ainda esteja em expansão, por isso que as empresas estão crescendo. Claro que tem a competência, que tem chegar na hora certa, né? Que não é sorte, né? Mas é competência das empresas aqui que conseguiram trabalhar bem esse mercado, fizeram marca, fazem um produto de qualidade, incentivam muito a divulgação e tal. Então elas souberam aproveitar essa onda do mercado e acredito ainda que é um mercado que cresce, né? Por falar em tendências, Marinho, como é que a Guacira ela avalia mudanças de hábito alimentar? A questão de comida fitness, comida integral, veganismo, esses movimentos, essas tendências, como é que a empresa tem que estar atenta, já que parece que eles deixaram de ser apenas um nicho para ganhar cada vez mais espaço dentro do setor de alimentação. Como é que a empresa, em geral, tem que estar atenta a essas mudanças de hábito?
Olha, essas mudanças na verdade, acho que é uma mudança mais de produto, né? Porque o hábito, na verdade, é você... Nós estamos mais preocupados com o hábito de comer dentro de casa. Certo. Então, a pessoa... um grande concorrente do consumo de arroz é o self-service. A pessoa vai no self-service, você acha que ela vai botar arroz no prato? Aqui Não ela vai. fala, arroz tem em casa. Arroz eu tenho em casa, né? Então, assim, essas tendências, que são tendências mundiais também, vegano, o integral... Sem lactose. Exato, sem lactose, sem glúten. Exato. Então, isso são tendências e nós estamos também antenados nisso aí. Então, a gente já tem a linha integral, o próprio arroz já é sem glúten, a gente já está comunicando isso também na embalagem, coisa que nós não fazíamos antes, a gente já comunica. Nós estamos lançando aí o orgânico daqui uns dias também, a gente vai trabalhar essa linha. Os 7 grãos, que é uma tendência também, nós já estamos com o produto pronto para ser lançado aí, talvez para janeiro ou fevereiro já tem pronto. Tapioca. A tapioca, que é um produto natural, né? Sem glúten também, né? Então, assim, a gente está antenado nessas tendências. Acredito que ainda é um nicho, mas vai crescer muito, né? Haja visto que nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, já tem supermercados que são só de produto orgânico, né? Aqui no Brasil ainda tem lojas pequenininhas e tal, mas é um mercado que vai crescer muito. À medida que as pessoas vão se preocupando mais com a saúde, elas vão buscando esses produtos que são mais melhores para a saúde, né? Então, é um mercado que vai crescer, a gente já está antenado com isso, já não é de hoje que a gente vem trabalhando alguns desenvolvimentos nesse sentido aí. Mas o que preocupa mais é o hábito, né? Que é a pessoa comer fora de casa e também desmistificar aquela coisa que arroz engorda, né? Então o cara bota uma picanha no prato com uma colher de arroz e acha que é o arroz que engorda, né? Então, na China, que é o maior consumidor de arroz, é tudo magrinho. É que eles trabalham 30 horas seguidas, aí fica brincadeira. Cláudio. Marinho, você falou da industrialização, também da parte de máquinas. Em relação à mão de obras, como que é hoje Santa Cruz do Rio Pardo em relação à mão de obra? Vocês têm dificuldade? Sobra mão de obra? Olha, nós não temos dificuldade com mão de obra, mesmo porque aqui, a nossa unidade aqui de Santa Cruz, a gente não está crescendo mais aqui dentro. A gente cresce na unidade lá de Uruguaiana por uma questão de logística, né? Então, a gente aqui mantém uma estrutura funcionando, a gente busca várias alternativas para tornar a estrutura aqui viável, né? E a gente mantém o crescimento lá em Uruguaiana, né? Eu não vejo problemas de mão de obra aqui em Santa Cruz, nós tivemos aí um período que foi um pouco mais difícil, mas acredito que agora tá bem mais... fácil não é, né? Porque você procurar pessoas boas, as pessoas boas, elas estão sempre com emprego, né? Estão sempre empregadas, sempre tem o que fazer. Então, assim, a gente busca muito pessoas jovens, está saindo da faculdade, um primeiro emprego, para poder trazer e trabalhar a filosofia que a gente emprega dentro da empresa, né? Eu não vejo dificuldade aqui de mão de obra. A Vaceiro hoje no total emprega quantas pessoas? Aqui em Santa Cruz nós temos 60 pessoas. Em Uruguaiana tem 80 e Dourados tem mais umas 70 pessoas, né? Então o total aí dá 200 e pouquinho. Eu vou fazer duas já de uma vez. A questão, a gente falou da mão de obra. E a questão da qualidade do produto, Marinho? O que existe hoje nessa questão? O que a Guacira tem feito para isso aqui na unidade de Santa Cruz? Eu tenho visto algumas coisas, vocês têm implantado algumas questões com profissionais, inclusive da área, para ver essa questão da qualidade. O que é exigência hoje?
tá tendo que ser atendido, e uma mais descontraída, que eu sei que você gosta bastante de culinária, né? E, inclusive, vai pra cozinha. O que da Guacira que você gosta muito, assim, que você indica pra dona de casa? Pode usar, que é muito bom. Tá. Bom, a questão da qualidade, os requisitos de qualidade vêm cada vez exigindo mais coisas, né? Então, a gente tem uma exportação que a gente faz para os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, que exige hoje algumas certificações. Então, nós já estamos trabalhando essas certificações para que nós possamos atender esses mercados, já atendemos, mas que nós possamos cumprir as exigências que vão passar a vigorar a partir do ano que vem. O que se exige, né? Se exige controles, bons processos de fabricação, algumas coisas que são presença de pesticidas, que nós precisamos estar sempre de olho, né? E esse é um problema sério no mundo todo, porque existem alguns produtos que são usados no Brasil e que são ou proibidos em outros países, ou então a quantidade limite desses produtos, desses resíduos nos produtos, eles são diferentes do Brasil. Então nós temos que também tomar cuidado com isso. Você tem que fazer uma rastreabilidade, saber quem é o produtor que plantou, o que ele usou, da onde o processo de fabricação nosso foi com fumaça, sem fumaça, né? Secado a gás, se é secado a lenha, se foi beneficiado, se foi feita a fumigação para evitar contaminação de caruncho, essas coisas, né? Então, assim, a exigência vai ficando cada dia maior, né? O consumidor sempre exige um produto de melhor qualidade, né? Com relação à utilização de produtos, eu gosto muito de cozinhar risoto. Então, eu indico muito o arbóreo da Guacira, o arroz para risoto, arroz para paella, que só muda, o princípio é o mesmo e muda a origem, né? Ou é italiano ou é espanhol. Os azeites nossos, que são origem boa, eu conheço as fábricas, vou pessoalmente conhecer para saber como é que eles fabricam, qual a estrutura das fábricas, né? E isso eu posso garantir que são fábricas realmente muito preparadas, são fábricas que atendem ao mercado europeu, que é extremamente exigente. Então a gente está muito bem servido de qualidade aí. Marinho, a gente precisa finalizar, mas... Não, eu vou fazer uma última. Você é um homem que viaja todo o mundo, falou várias vezes aí que está sempre de olho nos mercados, quer ser vanguarda, se preocupa em ser sempre o primeiro. O empresário, ou o que pensa em ser empresário, que está assistindo a gente agora, que está querendo investir alguma coisa, na sua visão, para Santa Cruz, no que deveria se investir um empresário que quer começar alguma coisa aqui agora? Olha, eu acho que, assim, é difícil, né? A gente foca muito no mercado, eu fico muito ligado no mercado que eu atuo, né? Então, assim, eu vejo as coisas acontecendo, São Paulo, acontece fora, vejo mercados fora aí que vão evoluindo, né? Eu acho que tem que estudar muito, tá? Eu acho que esse é um ponto. Não é que nós estamos passando por um processo de mudança. Na verdade, o mundo muda. A vida inteira muda. Se você lê história lá de 1000 anos atrás, 1000 e poucos anos atrás, começa a ler desde Jesus Cristo até... Tudo vem mudando. A humanidade sempre evolui, né? Pode ser que em algum momento a gente sinta andando para trás, como essa crise que nós passamos agora, mas é um momento muito curto dentro da idade que tem o mundo, ou pelo menos da idade nossa. Nós temos uma previsão de expectativa de vida de 80, 90 anos, o que são 2, 3 anos, certo? Então, assim, as transformações, elas vão ocorrer com uma intensidade muito maior. Então, assim, você vai abrir um negócio, você vai começar um negócio hoje, eu acho que tem que estudar bastante.
infelizmente, não é todo mundo que tem oportunidade de viajar, de fazer, de olhar coisas fora. Mas a ferramenta da internet hoje, ela te traz o mundo para dentro de casa, né? Como o rádio trouxe as informações aí, quando chegou o rádio no Brasil, não sei nem quanto tempo atrás, eu vejo meus tios falando que meu avô ficava todo dia escutando a Hora do Brasil. É uma maneira de informação. Então, assim, busca informação, busca conhecer mercados. Nós estamos passando por um processo de transformação. O que nós estamos fazendo aqui hoje, há 10 anos atrás, não existia. As redes sociais estão proporcionando uma nova ferramenta de comunicação que você imagina 20 anos atrás, você acha que a Globo ia vir aqui chamar o pessoal de Santa Cruz, fazer uma entrevista com uma empresa ou com um político aqui de Santa Cruz, com o delegado de Santa Cruz, com o padre de Santa Cruz? Não ia. Isso que nós estamos vendo aqui, vivenciando hoje, é uma transformação, né? E os produtos vão se transformar, as empresas vão se transformar, o mercado é muito dinâmico, grandes players do varejo americano, por exemplo, estão fechando porque não estão aguentando a concorrência da Amazon nos Estados Unidos. Então, são muitas coisas que vão acontecer. Hoje você pode montar um negócio dentro da tua casa e colocar no marketplace. O setor financeiro vai passar por transformações, a democratização Olha, tem muita oportunidade. Isso é uma coisa muito bacana, sempre tem oportunidade, basta a gente ir fuçando, olhando. É difícil, né? Não é fácil. Nós vamos entrar numa nova fase assim, de macroeconômica no país, que nós nunca vimos uma taxa de juros de 4%, 5% ao ano. Os spreads bancários vão cair, porque a oferta vai aumentar, né? Nós vamos passar por uma revolução. Até eu não respondi a pergunta da Sibeli lá atrás, que ela falou, o que você acha do governo Bolsonaro? Nós estamos, independente da figura, da pessoa, né? Eu sempre falo o seguinte, não defenda uma pessoa que você vai se decepcionar. Defenda uma ideologia, você defende uma ideia, uma contextualização como um todo. Se você defender a pessoa, né, você se decepciona, ou você vai bater latinha lá em Curitiba. Então, você tem que defender a ideologia. Nós estamos entrando numa nova era, uma ideologia diferente. Qual que é a ideologia? É do mercado mais liberal. O mercado mais liberal vai proporcionar uma democratização maior. Então, volta de novo, vamos aprender com a história, né? Olha para a história. Quais os países que vão para frente, quais as civilizações que se desenvolveram ao longo lá. Não vamos falar agora, não, vamos lá atrás. As civilizações que se desenvolveram mais são as civilizações que disseminaram o conhecimento, que democratizaram o conhecimento, que democratizaram a tomada de decisão, né? Mercado, né? Buscar mercado, né? Isso é bíblico, né? Salomão, que diz que era o maior comercializador da época lá do Antigo Testamento, é um cara que já fazia comércio internacional. Marinho, infelizmente nosso tempo está estourado, eu preciso terminar o programa. Agradeço a bancada de entrevistadores. Te dou aí 30 segundos para as considerações finais. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, as considerações finais é que infelizmente foi pouco tempo. Acho que a gente podia ficar mais umas 2 horas aí, né? Que tem assunto pra caramba, né? Agradeço o convite. Acho legal a iniciativa, super 10, precisa ter isso aí mesmo, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa de vocês. Vamos disseminar essa cultura de valorizar as pessoas locais, né? Vamos parar com aquele negócio que sai de casa não faz milagre, mas faz, né? Os milagres estão perto da gente, né? Vamos valorizar isso aí. A gente precisa
construir valores, ideias, isso que é importante, né? Nós vamos entrar numa nova era de oportunidades. Nós temos que ter, principalmente, grandes gestores, não só à frente das empresas, mas à frente da prefeitura, né? Porque os políticos, eu tenho uma consideração que é o seguinte: o político tem que ser visionário, o político tem que enxergar lá na frente, né? E se a gente pensar hoje aqui em várias coisas que acontecem dentro da cidade ou dentro do país, é porque está faltando essa visão mais abrangente, né? Mais de longo prazo, não é tapar buraco. Tapar buraco, consertar asfalto, tampar essas coisas são problemas do dia a dia que os gestores fazem. Mas os políticos têm que ser pessoas que projetam a nossa sociedade para frente. Isso aí precisa ter, né? Nós precisamos de gente para projetar para frente. O que vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, como nós vamos estar, o que nós podemos proporcionar, né, para a nossa cidade, né? Bom, obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado pela presença, obrigado a você também pela audiência e até a próxima semana aqui no Direto ao Ponto.